Quantos estão alegres nesta noite? Glória a Deus. Já estava com saudade de vocês. Já estava com saudade e estava orando por essa festividade de vocês, pedindo a Deus para que viesse me conceder uma palavra para o coração, a alma, a mente, a conscientização de vocês. Então aqui eu quero louvar a Deus por essa oportunidade que Ele me concede, ao pastor da igreja, pastor Isaías, né, meu pai. Pareço com o senhor, pastor. A sua esposa também. Que Deus em Cristo vos abençoe. A irmã Rosa também. Que Deus em Cristo vos abençoe. A toda a diretoria da mocidade. Muito obrigado por lembrar de mim. Tenho a plena certeza que existem vários jovens. Na minha cabeça, eu ainda sou jovem. Na minha cabeça. Eu fiz 39 anos agora, dia 10 de julho. Então, parece que eu tenho 15 anos. Parece. Mas quando eu olho no espelho... Pastor Isaías me conheceu com cabelo, né, pastor? Igual Kleber Lucas, né, um topete. Eu era vaidoso com o meu cabelo, mano. Deus foi logo na raiz, tirou meu cabelo. Então, hoje tem que pigmentar, né? Então, mas quando eu me olho, eu falo assim, rapaz, já não sou aquele jovem como eu era antes. Mas eu tenho a plena certeza que existem vários jovens de Deus, dotados de intimidade com Deus, conhecimento, que poderiam estar aqui, mas Deus me deu essa dádiva, esse privilégio, e eu quero retribuir ao meu Deus e essa diretoria, essa igreja, em ceder o altar deste lugar para que eu viesse trazer uma porção da palavra de Deus. Trago um abraço do meu pastor Itami. Antes de vir para cá, fui lá no culto. Nosso culto começa às 18 horas. Até falei com o irmão Leandro, né? Estava conversando. Aquele moreno, cadê a palavra fora lá? Alexandre. Falei com ele que eu tive que ir lá, porque o nosso culto tem bem pouquinha gente, né? Alguns irmãos trabalham de noite, então fui lá, servi a Deus, deixei minha família lá e vim correndo para cá para cultuar a Deus junto com vocês. Eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, da onde foi extraído o tema para essa festividade. Primeiros Crônicas, não é isso? No capítulo 13, não é isso? E no versículo 12. Acertei? Então, vamos lá. Deus tem uma palavra para o seu coração. Vamos todos ressaltar uma só voz? Vamos lá? 1, 2, 3. Naquele dia temeu Davi a Senhor, dizendo: como darei a minha arca de Deus? Vamos repetir mais uma vez. 1, 2, 3. Naquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: como darei a minha arca de Deus? Amém. Tome o seu assento, glorificando a Deus. Ao tecladista, me ajuda, por favor, no fundo musical, pode ser? Tangedor. Meus irmãos, em Cristo Jesus, esse texto, ou esse tema mexeu muito comigo, assim também como esse texto mexe também muito comigo. Em algumas traduções, algumas linguagens bíblicas, vai estar assim: como levarei, né, a arca, né, de Deus? Como levarei? Em outras traduções está assim: como levaremos? Como levaremos? Então, tem uma importância muito grande esses detalhes ou essas diferenças em termos de colocações. Mas quando nós abrimos a nossa Bíblia, percebemos que o livro dos Crônicas, 1º e 2º Crônicas, é um livro que ele é unitário na sua originalidade. Esse livro ele foi escrito no século V a.C. e percebemos que ele foi escrito após o cativeiro babilônico. Haja visto que
o povo judeu, ele vivenciou 70 anos dentro do cativeiro babilônico. Eles ficaram cativos por 70 anos. E agora, quando eles retornam para Jerusalém, eles voltam completamente desanimados, porque eles não têm uma autonomia política. Não só isso, eles também acham que não serão mais um povo levantado por Deus como um povo modelo para todas as nações, assim como Deus havia falado e também prometido. Eles agora voltam, e quando nós olhamos, percebemos que quando esses judeus voltam do cativeiro babilônico, eles voltam para edificar ou reformar Jerusalém e também o templo em Jerusalém. O livro de 1º e 2º Samuel e o livro também de 1º e 2º Reis trata para nós, ou registra para nós, um período em que o povo estava dentro do cativeiro babilônico. E o livro de 1º e 2º Samuel, assim também como o livro de 1º e 2º Reis, é um livro onde Deus ele traz a resposta para as indagações que o povo dentro do cativeiro eles estavam fazendo perante Deus. E quais eram as indagações que o povo dentro do cativeiro babilônico eles faziam para Deus? Logo, eles indagavam a Deus dizendo: por que o Senhor não nos livrou dos nossos inimigos? Por que o Senhor não nos deu por ganha aquela batalha? Por que o Senhor nos trouxe para dentro desse cativeiro babilônico? Logo, eram essas as indagações que o povo fazia dentro do cativeiro babilônico. É por isso que no livro de 1º e 2º Reis, a gente vê as oscilações no período da monarquia, as oscilações espirituais, as oscilações morais, as oscilações éticas. É por isso que quando você lê o livro de 1º e 2º Reis, você encontra essa expressão: e o rei tal fez aquilo que parecia bem aos olhos do Senhor, mas o rei tal fez aquilo que desagradava a Deus. Esses registros era Deus levantando, colocando na cabeça do autor, trazendo para os judeus as respostas, por que eles estavam vivenciando esse período e sofrendo dentro do cativeiro babilônico. Era Deus dizendo: vocês estão aí, não é porque eu sou injusto, vocês estão aí porque quem governou vocês levou vocês muito mais distante de mim, e agora vocês ficaram totalmente distantes de mim, que a minha presença se retirou de vocês. Vocês se apegaram ao pecado, vocês se apegaram à idolatria, vocês se apegaram aos seus prazeres, vocês se apegaram àquilo que eu não queria que vocês fizessem. Haja visto que o livro de Crônicas traz para nós, ou reconta para nós, reformula para nós, a história do povo de Israel. E esta história do livro de Crônicas, quando é contado, o livro de Crônicas é escrito, se o livro de 1º e 2º Reis e 1º e 2º Samuel são escritos no período do cativeiro babilônico, o livro de Crônicas, 1º e 2º Crônicas, foi escrito pós o cativeiro babilônico. E isso traz para nós porque o autor destes livros, alguns apontam para extras ou outro autor desconhecido, haja visto que ele escreve mostrando que, reformulando, contando novamente a história do povo de Israel. E esta história é contada desde Adão
até o povo dentro ou da saída do povo do cativeiro babilônico. O autor deste livro, o livro de Crônicas, ele dá uma ênfase ao reinado de Davi, não só ao reinado de Davi, como também dá uma ênfase à linhagem que vem logo após os reis que sucedem Davi. Só que o autor não pontua os pontos cruciais na história de Davi. Não pontua a queda de Davi, o pecado de Davi com Betseba. O autor de Crônicas não dá essa ênfase para este livro ou para o reinado de Davi. Não é porque ele estava dando privilégio para Davi, não é isso. Simplesmente, se o povo em 1º e 2º Reis, em 1º e 2º Samuel, dentro do cativeiro, eles estavam indagando a Deus por que eles estavam ali. Logo, quando eles saíram totalmente desanimados, dizendo: se Deus fez a promessa e nos trouxe para esse cativeiro, eu acho que nunca mais a promessa que Deus fez irá ser renovada. Então, por isso que eles vêm do cativeiro desanimados, totalmente distante da presença, totalmente distante da glória, totalmente se esquecendo daquilo que eles faziam dentro do templo. Quando iam sacrificar, quando iam adorar, eles voltam totalmente desanimados. E agora o autor de Crônicas, que escreve na saída do povo do cativeiro babilônico, ele vem dando uma ênfase ao quê? Ao período áureo da história de Israel, a gestão de Davi, o período em que Davi adorou a Deus, o período em que Davi trouxe a arca, é onde nós vamos falar daqui a pouquinho, o período em que Davi, ele busca a presença. É isso que o autor do livro de Crônicas está querendo falar. Ele também dá uma ênfase, não só os sucessores que sucederam Davi, como também ele dá uma ênfase ao reinado do rei Davi, à linhagem, e dá uma centralidade ao quê? A adoração. O livro de Crônicas fala muito a respeito de adoração. Ele fala acerca da centralização do templo e também de Jerusalém, que era o centro da adoração. O autor de Crônicas, ou do livro de Crônicas, ele tem por uma necessidade, um sentimento de quê? De trazer os relatos, de renovar, trazer um novo relatório atualizado da história de Israel, a fim de trazer uma conscientização para quê? Para a sua geração. E que conscientização é esta que o autor do livro de Crônicas quer trazer para o povo que saiu do cativeiro babilônico, que faz parte da sua geração? Ele quer trazer a importância do templo, a importância do culto, a importância de manter a tradição, a importância e a perspectiva de quê? Espiritual e também sacerdotal dentro de Israel. É isso que ele quer falar. Dá uma ênfase: como vocês estão adorando? Será que o cativeiro tirou toda a alegria da adoração? Será que o cativeiro, ou o período dentro do cativeiro, tirou todas as regras que nós tínhamos a respeito do culto? Será que o cativeiro babilônico tirou toda a nossa tradição, acabou com a nossa cultura? O autor do livro de Crônicas vem trazendo à memória o quê? Vamos voltar às origens. E quando nós olhamos para o capítulo 13 e versículo 12, percebemos, especialmente no capítulo 13, no versículo 1 em diante, percebemos que aqui, mais uma vez, o autor do livro de Crônicas, ele está pontuando, trazendo para nós o quê? Um ato, uma referência a respeito do maior rei de Israel, que é Davi. Ele não centraliza narrar a respeito da história de Davi, então, mais uma vez, ele está fazendo isso. E isso me chama muito a atenção, porque Davi, quando o autor de Crônicas começa a escrever, ele pontua dizendo que Davi começou a reinar.
E quando Davi começou a reinar, Davi teve automaticamente, logo no começo do seu reinado, uma necessidade de ter por perto a Arca da Aliança. Repita comigo, a Arca da Aliança. Olha para o seu irmão, por favor. Só levanta o dedo assim, fala assim, como na sala de aula. Levanta assim um dedo assim, isso, levanta assim, fala assim, eu estou aqui. Fala, eu estou aqui. Você está aí? Cutuca ele assim, rapidinho assim, só para ele entender, e fala assim, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança significava, era um símbolo visível da presença de Deus no meio do acampamento, no meio do arraial, no meio do povo. Se nas outras nações eles tinham os seus deuses feitos de pedras, de imagens, de esculturas, dentro da nação de Israel, Deus, ele tinha o seu modelo, era a Arca da Aliança, e eu não vou me ater a esse detalhe, né, da Arca da Aliança, mas a Arca da Aliança, em Êxodo capítulo 25, traz para nós, retrata sobre isso, o que era a Arca da Aliança. Era como se fosse a presença de Deus no meio do arraial. Existiam os querubins, né, um de cada lado, em cima da Arca da Aliança. Era feita, ou ela foi feita de madeira de acácia, uma madeira raríssima. Ela foi coberta por cima da madeira com ouro. Elas tinham, a Arca da Aliança tinha uma argola em cada ponta, eram 4 pontas, e essas argolas eram feitas de ouro. Quando o sol batia, refletia, e quando o sol batia e refletia no ouro, é como se fosse o brilho da glória de Deus. Para levar a Arca da Aliança, tinham que colocar um varal que passavam por aquelas argolas e os sacerdotes colocavam sobre os seus ombros. A Bíblia diz que a Arca da Aliança possuía dentro dela 3 grandes manifestações da glória de Deus no meio do povo, ou quando o povo mais precisou da presença de Deus. Dentro dela levava a vara de Arão que floresceu, mostrando e apresentando a autoridade de Deus. Dentro da arca levava também o maná, quando o povo estava no deserto, quando pareceu que eles iriam morrer de fome. Deus, como sempre como um pai cuidadoso, ele enviou o maná, alimentando os seus filhos. Era Deus dizendo, tem a Arca da Aliança, tem a arca que representa a mim, também tem a vara de Arão, que representa a autoridade, tem o maná, que significa, eu nunca deixarei vocês terem fome espiritual. Também a Arca da Aliança carregava dentro dela as tábuas da lei. Era Deus dizendo, eu não só alimento por fora a sua alma ou seu corpo físico, mas eu alimento você por dentro com a minha lei, que era para não se afastar diante da presença de Deus. Era Deus falando isso. Esses elementos, quando nós olhamos, percebemos que a Arca da Aliança, quando o povo sabia e colocava em ordem tudo o que Deus tinha falado para eles fazerem, eles tiveram grandes vitórias. Quando nós olhamos para o livro de Josué, no capítulo 3 e no versículo 15, olha só que tamanha detalhe é esse aqui, é quando o povo está indo para a terra prometida, e agora tem um Jordão que impede, pastor Isaías Bastos, do povo chegar, é um limite, não impedindo do povo chegar até a promessa que Deus havia feito, e agora estava no tempo das cegas, era o tempo que as águas estavam torrenciais, não tinha como passar nem no tempo em que não chovia, quanto mais passar em tempo de chuva, não havia possibilidade. Então a Bíblia diz que Deus se levanta e fala para Josué, pedem para o povo entrar em ordem, ficar em fileira, chama os sacerdotes, para que ele, diz para eles pegarem a minha arca, colocarem sobre os seus ombros, e eles irão na frente do povo, e quando eles com a arca sobre os seus ombros,
pisarem no Jordão, eu já estou antecipando para você, Josué, o que vai acontecer. Quando eles pisarem nas águas torrenciais do Jordão, o Jordão vai abrir e vocês irão atravessar com os pés enxutos. Ô irmão, isso chama a minha atenção, porque era Deus dizendo, não pode ser levado a arca de qualquer maneira, a arca tem um lugar certo para levar. Qual é o lugar certo para levar a arca, ó Deus? O lugar certo para levar, Êxodo capítulo 25, é sobre os seus ombros. Então, quando nós olhamos para isso, percebemos que quando os sacerdotes chegaram nas águas torrenciais do Jordão e pisaram a ponta dos seus pés, o Jordão se abriu por inteiro. E o texto diz, no versículo 5, no capítulo 3, que as águas que vinham de cima, com toda a velocidade, não podiam mais descer, porque Deus parou para que eles não pudessem, ou as águas não pudessem descer, e as águas da parte de baixo não pudessem retroceder. Quando Deus quer, quando Deus olha um crente obediente, que respeita todas as regras e etapas, ele fala no céu e acontece na terra. Não só o bastando, percebemos que quando Deus também falou para Josué, dizendo, Josué, dá 7 voltas com esse povo diante do muro de Jericó, e esse muro vai cair, mas tem uma coisa, a arca tem que estar na frente, a arca tem que estar no meio, porque a arca é a minha presença, e aonde eu estou, Deus falando, alguma coisa sempre acontece. A arca pesava mais ou menos cerca de 130 a 200 quilos. Meus irmãos, olha a quantidade do povo. Era inúmero a quantidade do povo de Israel. Imagina agora os sacerdotes com a arca sobre os seus ombros, tendo que esperar, minha irmã, todo o povo de Israel passar pelo Jordão a seco. Ficou pesado, não para quem estava andando, mas ficou pesado para quem estava carregando, sustentando nas costas a arca da aliança. Meus jovens, irmãs, obreiros, crianças, eram 200 quilos mais ou menos sobre os seus ombros, e os levitas e os sacerdotes estavam com aquele peso nas costas, mas dizendo, está doendo, mas eu não posso largar, está pesado, mas eu não posso deixar, está difícil, mas eu não posso abandonar. Como uma jovem que me antecedeu aqui falou, não larga a casa de Deus por nada, porque quem já viveu aqui não consegue viver em nenhum outro lugar, porque é o peso da glória, é o peso da presença. E agora os sacerdotes estão com peso sobre os seus ombros, mas eles não podem arredar os pés dali, eles têm que ficar, porque se eles retrocederem, todo o povo irá perecer. Quando eu olho para isso, percebo que os sacerdotes carregavam como Deus falou, em Êxodo 25, que a arca deveria ser levada pelos sacerdotes sobre os seus ombros. Ombros à luz da Bíblia, fala-nos a respeito de quê? De ligação. Ombros à luz da Bíblia, fala a respeito de responsabilidade. Ombros na Bíblia, fala a respeito de força e também de governo. Ombros na Bíblia, fala a respeito de autoridade e capacitação. Quando nós olhamos para o livro de Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, diz assim, porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus, repita comigo, ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte,
Pai da eternidade e príncipe da paz. O Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 15, no versículo 5, a galeria dos achados e perdidos. É o pastor que perde a ovelha, é o pai que perde o filho e a mulher que perde a dracma. Na parábola do pastor que perde a ovelha, o autor diz, Jesus Cristo dizendo, relembrando as palavras do Cristo, e o pastor que perdendo aquela única ovelha, quando ele a encontra, pega ela, coloca sobre os seus ombros e volta de novo para o aprisco. Isso significa responsabilidade. Isso significa força de vontade. Isso significa força, ligamento. Isso significa o que para nós, Jefferson? Que Davi aqui, quando ele pensou, vamos levar a arca, buscar a arca. Eu estou começando o reinado agora. Eu estou iniciando o meu reinado agora. Eu estou dando início a esse reinado agora. Mas quer saber de uma coisa? Eu não posso dar início a esse reinado. Porque quem era eu, Davi dizendo? Eu era um pastor de ovelha. Quem era eu, Davi dizendo? Eu era um jovem desprezado até pelos meus irmãos. Quem era eu, Davi dizendo? Eu era um jovem que vivia ausente da casa do meu pai, por causa das minhas obrigações. Quem era eu, Davi dizendo? Era um jovem que ficava exposto ao calor do sol. Era um jovem que ficava exposto ao frio da noite, por causa das responsabilidades que o meu pai confiou em mim. Quem era eu? No dia em que Deus enviou Samuel na casa de papai, eu não estava na casa de papai, eu estava no campo, e os meus irmãos estavam muito bem perfumados, arrumados, a mesa estava posta, mas quem era eu? Esquecido no mundo dos homens, mas lembrado no reino dos céus. Quem era eu? Davi entende que a presença de Deus achou ele quando ninguém tinha achado ele. Davi entende que quem era ele? Ele era um simples jovem quando era esquecido pelos seus irmãos, mas Deus no campo, sem ele perceber, estava livrando ele do urso e estava livrando ele do leão. Quem era Davi? Um anônimo, que no anonimato Deus já estava escrevendo a história dele entre os ursos e entre o leão. Davi entende que se eu comecei com a presença de Deus, sem eu escolher ele, foi ele que me escolheu, eu não posso iniciar agora, aonde Deus me colocou, sem a presença de Deus. Fazendo uma reflexão aqui rápida, olha para quem era você, olha onde você estava, olha quem você era, olha da onde você veio, quem era a sua mãe, quem era o seu pai, quem foi o seu avô, quem foi a sua avó, olha onde você está, olha o que você tem, Jefferson. Eu não tenho muita coisa, eu queria ser um popstar, eu queria ser conhecido no mundo dos homens, eu queria ter fama, eu queria ter sucesso, eu queria ter dinheiro, eu queria ter a roupa que queria vestir, o sapato que eu quero vestir, viajar para todos os lugares belos do mundo inteiro, mas eu não posso. Mas eu quero dizer, olha quem é você. Você é um jovem que tem saúde, você é um jovem que respira, você não depende de aparelho, você é um jovem que consegue andar, você é um jovem que consegue ver, você é um jovem que consegue escutar, você não tem aparelho no seu coração fazendo com que o seu coração bombeie sangue, você não está preso numa maca, você não está preso dentro de uma cadeira de roda, você não está preso dentro de um manicômio, você consegue pensar, você consegue agir, você consegue levantar a mão,
não. Você consegue chorar, você consegue comer, você consegue se limpar, você consegue ir no banheiro, você consegue fazer as suas necessidades fisiológicas. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: sou eu que te sustento, sou eu que capacito você, sou eu que te sustento, sou eu que te levo, sou eu que te trago. Se não fosse eu na sua vida, quer saber mais? Eu, você, nós somos o quê? Um sobrevivente, porque no meio da pandemia, muitos jovens desceram à sepultura, mas olha eu e você aqui. Então, se eu fosse você hoje, não lembraria daquilo que eu quero ter, mas lembraria daquilo que Deus já fez na minha vida e na sua vida. Seja grato nesta noite. Se você é grato, eu convido você a levantar sua mão do seu jeito, a abrir sua boca, chorar, cantar, não sei, mas seja grato de alguma maneira, porque a presença de Deus. Salomão se levanta e diz: melhor no mundo dos animais, quem vale mais, um leão ou um cachorro? No mundo dos animais, quem vale mais, um leão ou um cachorro? É claro que é um leão. O leão manda muito, o leão intimida alguém de longe. Se alguém falar tem um leão solto no bairro, logo todos ficarão assustados, estupefatos, atônitos. Fiquem alerta, tem um leão solto no bairro. E um cachorro, tem um cachorro no bairro, perigoso. Você vai olhar, mas aqui nada, qualquer coisa eu me defendo. Só que Salomão, sendo um sábio, Salomão ele muda, ele inverte a situação. Ele se levanta e diz: melhor é ser um cachorro vivo do que um leão morto. Então, quer saber de uma coisa? Eu sei que você queria ser uma pessoa de destaque, mas do que adianta ser uma pessoa de destaque e ser morto espiritualmente? Eu prefiro ser um cachorro no mundo dos homens, mas ser um cachorro vivo espiritualmente, sentindo a presença de Deus. E entro no texto. Quando nós olhamos para Davi, percebemos que Davi aqui, ele se levanta dizendo: vamos buscar a arca da aliança. E agora Davi, ele entende que não pode iniciar, pastor Isaías, o seu reinado sem a arca da aliança. Porque Davi olha para a história de Israel e percebe que Israel venceu inúmeras batalhas com a presença da arca da aliança, que era a presença de Deus. Davi entende, se no passado Deus fez com a presença dele no meio do povo, quem sou eu para reinar e governar agora, sem a presença de Deus no meio do povo? Vamos buscar a arca. Ele se levanta, e quando Davi se levanta, ele traz alguns anciãos, alguns homens maiorais, e confabula com eles, dizendo: vamos buscar a arca da aliança, porque a arca da aliança já tem um tempo que ela não está presente no meio do povo. Então posso imaginar alguém indagando, dizendo: vem cá, quem foi rei antes de você, Davi? Posso imaginar Davi se levantando e dizendo: quem foi rei em Israel foi o rei Saul. Ele foi o primeiro rei de Israel. Quantos anos Saul reinou aqui em Israel? Posso imaginar Davi dizendo: Saul reinou cerca de 40 a 42 anos em Israel. Davi, mais uma indagação: quando Saul começou a reinar, a arca da aliança estava aqui? Eu posso imaginar Davi se levantando e dizendo: não, a arca da aliança não estava mais aqui. Davi, então a arca ficou 40 a 42 anos no reinado de Saul, Saul reinando, sem a presença, que significa a presença de Deus? Sim, Saul ficou de 40 a 42 anos, com cedro na mão, com um trono, com a coroa na cabeça, mas sem a presença de Deus.
Davi fala, não é isso que eu quero para mim. Eu não quero, nem quero subir no trono. Mas se for para subir, eu só posso subir ao trono com a presença de Deus. Davi desce para buscar a presença de Deus. Quando desce para buscar a presença de Deus, e aqui já entro no tema que vocês escolheram, Davi pega e percebe que a arca estava na casa de Abinadab. Então o seu filho Uzá e Aió, o outro filho, eles estavam responsáveis. Pega um carro com os bois, 2 bois novos. O carro também diz o texto que era novo, tudo novinho, para colocar a arca da aliança. Está tudo preparado, está tudo certo para a arca voltar para Jerusalém. O povo já está ciente que a arca, que significava a presença de Deus, iria voltar. Logo o povo estava preparado, todo mundo se preparando, daqui a pouco a arca vai chegar. E quando a arca chegar, o nosso rei, que é o rei Davi, ele vai estar diante da arca. Nós iremos sentir a presença do nosso Deus. O nosso Deus estava distante. Por quê? Por conta de alguns enxeridos que resolveram pegar a arca, Ofni e Finéia, sem ter, até tinha autorização, mas não estava em perfeita intimidade com Deus para colocar a mão na arca. Isso é uma outra história. Eles perderam a arca fica um bom tempo distante, longe do centro da adoração que era Jerusalém. E agora Davi prepara tudo, está tudo certo, coloca a arca da aliança sobre o carro e começa a andar. Quando começa a andar, a Bíblia diz que no versículo 13 ou no versículo 7 do capítulo 13 diz assim: e levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab. Uzá e Aió guiavam o carro. Versículo 8, Davi e todo Israel alegravam-se perante a Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas, e com elaudes, e com tamborins, e com símbolos, e com trombetas. Olha, a festa estava toda organizada, estava tudo certo, estava tudo perfeito. Só que quando Deus olha de cima para baixo, Deus olha e fala assim: não, parece que está tudo legal, tem adoração, tem alegria, tem festa, tem trombetas, tem tamborins, tem tudo que uma festa necessita. Mas quer saber de uma coisa? Tem algo que está errado, porque eles querem carregar a minha presença, eles querem que eu esteja no meio do povo, que é a arca, só que eles não estão se atentando para os detalhes. Segura a mão desse irmão, porque o negócio vai apertar, mas vai curar, vai bater, vai machucar, mas vai curar. Segura a mão dele e diga para ele: querem carregar a arca da aliança, mas não estão se atentando aos detalhes. Querem carregar a presença, mas não estão se atentando aos detalhes. Querem pular, falar em línguas, querem pregar, querem viajar, querem cantar, querem tocar, mas não estão se atentando aos detalhes. Vem para a casa de Deus. Eu sei que isso não vai entrar em cunho doutrinário, porque isso não me compete, mas acerca da palavra de Deus, sim. Querem buscar a Deus, querem falar que Deus é bom, querem trajar uma roupa de santidade, mas estão se esquecendo dos detalhes. Hoje o Espírito Santo me trouxe aqui nessa festividade em Benfica para alertar a você: é tempo de não olhar para lá, é tempo de olhar para cá,
Porque enquanto apontamos um para lá, existem 4 dedos apontando para nós. O profeta Isaías se levantou e disse: ai daqueles que pecam, ai daqueles que fazem, ai daqueles que degrinem a imagem de Deus, ai daqueles que fazem isso, que fazem aquilo. Até que um dia ele entrou no santuário, e quando Isaías entrou no santuário, ele não viu o irmão do lado, não viu o trono do rei Uzias, ele viu um trono que estava por cima do trono do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado. Ele entrou no templo e viu os serafins que estavam voando dentro do templo. Ele entrou no templo e viu que os serafins estavam clamando santidade, 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 santidade. Isaías entrou no templo, e quando ele entrou no templo, ele viu a fumaça, e quando ele viu a fumaça, ele viu que a estrutura do templo tremia. Ele olhou para dentro de si e falou: ai de mim, porque eu vou perecendo. Vi o Senhor e agora só me resta a morte. Todo aquele que um dia sentiu a presença de Deus, quando ele perde a presença de Deus, é pior do que a morte. Mas hoje o Espírito Santo me trouxe aqui para te dizer: é tempo de voltar a viver espiritualmente, é tempo de entrar no santuário novamente, é tempo de ver o Senhor sentado novamente, é tempo de ver os serafins novamente, é tempo de sentir a glória novamente. Querem carregar a arca, e aqui já vou concluindo, sem se atentar aos detalhes. Será que a geração de Davi é melhor do que a geração de Josué, que carregou a arca nos ombros? É claro que não. Será que a geração de Davi, o Deus mudou? É claro que não. E quer saber mais? No meio disso tudo, alguns querem levar a arca, e estão até levando a arca, que é a presença de Deus. Esse tema é um tema muito sério, esse tema é um tema pessoal, esse tema é um tema de conflito. Querem e estão levando até a arca de Deus, mas querem acelerar o processo, não querem ser um passo de uma vez só, não querem andar, parar e escutar Deus falar, não querem. Geração, pelo amor de Deus, é tempo da gente parar e olhar e aprendermos com os nossos antepassados. Removeram os marcos antigos, mas Deus hoje me trouxe aqui para dizer: olhe para o modelo é teu pastor, o modelo é a irmã do círculo de oração, é o teu pai. Quer saber mais? Deixe-me te contar uma coisa aqui. Eu tinha, pastor Isaías, 15 para 16 anos de idade, e eu comecei a andar com alguns irmãos de oração. Vivia no monte, saía do monte, ia para a oração lá em São Gonçalo, saía da oração, não trabalhava, então me envolvi nos mistérios de Deus, comecei a andar com irmãs de oração, e comecei a me envolver, e comecei a gostar de pregar. De repente, aquele gostar de pregar, eu já me senti um pregador. Fui na Rua da Feira em Alcântara, comprei um anel de teologia no camelô, botei no meu dedo, lembro como se fosse hoje, pastor, o único anel que tinha era largo, mas eu queria, porque queria aquele anel. Coloquei um anel no dedo e um papel por debaixo para prender o anel de teologia, o falso anel de teologia. Comecei a andar pregando, peguei uma maleta e comecei. E daquela euforia, me achando que era um pregador. Meu pai um dia chegou em casa, estava eu saindo para pregar. Meu pai falou assim: meu filho, você quer conhecer um grande pregador? Porque para mim, um grande pregador, na época, era o pastor Cláudio Gama, pastor Kleber Moura, pastor Moisés Feitosa, que já dorme no Senhor. Os pastores que hoje quase não tem, né, já partiram, eram esses pastores. As fitas eram fitas de rádio que eu botava para escutar, passava o dia inteiro escutando pregação, sentia e queria Deus. Então meu pai falou para mim: meu filho,
Toma cuidado, você está indo rápido demais. Respeite as etapas. Não é assim. Tem hora para tudo. Eu achava que meu pai era um chato. Meu pai está impedindo de eu sentir a presença de Deus. Só que meu pai estava me alertando para eu não sair, não ser levado ao extremo, ao fanatismo. E meu pai um dia falou comigo: meu filho, você quer conhecer um grande pregador? Eu fiquei alegre. Eu falei: claro que quero. E na minha cabeça eu pensei: meu pai deve ter conhecido o pastor Cláudio Gama. Meu pai deve ter conhecido o pastor Kleber Moura. Meu pai deve ter conhecido o pastor Moisés Feitosa. E eu vou conhecer esses homens agora sim. Agora eu vou estar colado com grandes homens de Deus. Meu pai então virou para mim e falou: senta aqui nesse sofá. Eu então sentei. Meu pai, muito simples, só fez até um Mobral, e de repente ele falou para mim assim: meu filho, quer conhecer mesmo um grande pregador? Eu falei: quero, é claro que eu quero, pai, eu quero ser um grande pregador, eu tenho que estar perto de um grande pregador. Quem é? Meu pai então se levantou para mim e falou assim: vai na escola dominical e vê se esse grande pregador que você acha que ele é, vê se ele vai estar na escola dominical, vai no culto de oração e vê se esse que você acha que é um grande pregador vai estar no culto de oração, vai no culto de doutrina e vê se esse que você acha que é um grande pregador vai estar sentado escutando o pastor dele no culto. Eu estou sentindo Deus aqui, graça para pregar, no culto de doutrina. Vai nos hospitais e vê se esse que você acha que é um grande pregador está dentro dos hospitais visitando os doentes. Tem mais, se você acha que esse é um grande pregador, vai nas visitas nos lares e vê se esse que você acha que é um grande pregador vai estar lá no culto nos lares. Se ele estiver lá, aí eu te aperto a sua mão e digo: ele realmente é um grande pregador. Ele virou para mim e falou: meu filho, não seja ludibriado por aquilo que a mídia vende. Naquele dia eu entendi que o grande pregador não estava do lado de fora. O grande pregador era sempre meu pai, que me ensinava com os seus exemplos. Levanta a sua mão. Existe gente simples perto de você, mas está te ensinando para você ser íntimo de Deus. Existem gente anônimas perto de você, que o mundo não conhece, mas é respeitado no céu, temido e respeitado no inferno. Quer saber de uma coisa? Se eu fosse você nesta noite, agarrava com essa irmã de oração, agarrava com esse pastor de oração, porque no momento mais difícil é ele que estará orando por você. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a sua mão. Já tem gente chorando, já tem gente chorando, já tem gente chorando, já tem gente chorando. Eu vou finalizar esse sermão aqui, mas escute aqui uma coisa: querem levar a arca, mas não estão se atentando aos detalhes. Querem levar a arca, só que não estão se atentando aos detalhes. Saul ficou 40 anos sem a presença de Deus. Tem gente que está levando a arca, mas está sem a presença de Deus. Tem gente que está reinando, tem gente que está em destaque, mas já não tem mais a presença de Deus. Davi está começando agora. É onde minha esposa fala para mim: meu filho, eu prefiro que a gente morra no anonimato, mais íntimos de Deus, do que estar lá em cima, mas distante da presença. Olha aqui para mim, por gentileza. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo Deus aqui. Não venda a sua alma para o diabo para ser famoso. Entrega para Deus, porque Deus te leva. Não venda a sua alma, não venda. Eu estou sentindo Deus aqui. Entrega para Deus, que Deus te leva. Quem tem promessa aqui? Quem tem promessa aqui? Quem tem promessa aqui? Deus me manda te dizer: não se venda, não se venda, não se venda, não se venda, não se venda. Eu já fui comprado, eu já fui comprado,
Eu já fui comprado. Eu já fui comprado. Me falaram na faculdade, Jefferson Rangel, faz aqui uma ficha com a gente, deixa a gente agenciar você. A gente fecha os contratos em alguns congressos e vão te pagar. No final a gente racha, você não pega nada. É a gente que organiza tudo. Deus bradou no meu ouvido dizendo: não se venda! Não se venda! Não se... Oh Deus! Eu estou sentindo a graça aqui. Eu estou sentindo a graça aqui. Hófine e Finéia se venderam, botaram a mão na gordura, nos melhores da terra, se relacionaram com mulheres que ficavam trabalhando na porta da tenda. Hófine e Finéia se venderam, não valorizaram a oportunidade de estarem perto da arca de Deus. E tem gente aqui, eu vou falar, que não está aproveitando a oportunidade de estar dentro da casa de Deus. Quer saber mais? Nem que Deus tenha que matar um para chamar a atenção de todos, mas Deus vai matar, porque ainda continua santidade ao Senhor. Estão levando a arca, só que está de uma forma desorganizada. É como se fosse essa geração dizendo: agora está mudado. Eu sei, eu não sou cafona. Eu sei que muitas coisas mudaram. Só que santidade continua santidade. Temor continua sendo temor. Reverência ainda continua sendo reverência. Respeito ainda continua sendo respeito. Meu líder, colocaram a arca e pensaram assim: no passado colocaram nos ombros. Agora é um negócio mais rápido. Coloca em cima do boi. O carro é novo. O boi é novo. Vamos chegar mais... Está tudo novo. Só que Deus bradou do céu dizendo: eu não mudei. Ananassai o choma. Ananai sominai acantuia. Tem gente... Não me olha. Não, se fosse você, Deus está falando aqui. Anassarai biacantoreva. Santidade continua ainda o mesmo padrão. Aí, o que Deus faz? O que Deus faz? Eu finalizo agora. Fechei. Deus olha do céu e fala: boi? Carro? Eu não mudei. Vou fazer com que os bois tropecem. Se fosse boi velho, mas boi novo tropeçando, alguns dizem que não teria como isso acontecer. Não. É como se fosse a jumenta de Balaão empacar, falar, e Balaão não perceber que Deus estava no controle. Oh. A jumenta está verbalizando, Balaão está vendo e não está entendendo nada. Aí Uzá foi o quê? Oh! Quando foi estender a mão para tocar na arca, aí era... Por quê? Uma coisa leva a outra. Um abismo chama um outro. Deus está falando aqui. Deus está falando aqui. Um abismo chama um outro. Primeiro colocou no boi. Pegou a carroça. Tirou dos ombros. Sem autoridade de Deus. E agora? A primeira reação... Vou colocar a mão. Não, aí já é demais. Não poderia tocar na arca da aliança, meu pastor. Só os arcos, as varas que passavam pelas argolas. Quando chegava do outro lado, o sacerdote vinha, pegava, botava no ombro. Dava continuidade. Quando colocou, caiu. Morreu. Para tudo. Não tem mais festa. Não tem mais som de trombeta. Não tem mais alaridos, tamborins. Para a dança. Por quê? Tem um homem estirado no chão. Uzá morre.
E agora, o que vamos fazer? O que nós fizemos de errado? Ô, irmão, pastor, isso deu no meu coração, passei o dia estudando isso. Enquanto estamos tentando adiantar a presença de Deus, tem gente que está morrendo por culpa nossa. Usar o jovem no chão. Davi triste, o texto diz, está triste Davi. Festa parou. Enquanto tem gente levando a arca de qualquer maneira, tem jovem triste do lado, não tá morto espiritualmente, não está percebendo. Deus bradou na varanda comigo, falando, Jefferson! Nem que eu tenha que matar um, para chamar a atenção de todos, eu mato. Mas levar a arca de qualquer maneira não pode levar. Está pensando que parou? Não. Deus continuou. Enquanto morre lá, não mexe comigo. O negócio é quando o dedo de Deus apontar para mim e falar, agora a vez é você. Vou te usar de exemplo para alertar todos. Estou sentindo Deus aqui. Será que você vai esperar o dedo de Deus apontar para você? Pá. Agora vai ser você que vai servir de exemplo para todos. Porque desse jeito não dá para continuar. Da mesma forma não dá para continuar. Não espere a morte bater no meio da sua viagem. Não espere a morte bater no meio da sua viagem. Não espere um jovem cair no chão morto. Não espere que a morte chegue para você se atentar. Fica de pé comigo. Eu finalizo agora. Pode chorar. A melhor mensagem é essa. Olha aqui para mim, eu finalizo agora. Pode chorar. Eu falei, Deus, me dá um exemplo. O jovem rico, meu pastor. Estava no caminho. Estava pensando no destino final que era o céu. Bom, mestre, o que farei eu para herdar o reino dos? Cristo falou, se preocupe com a sua rota. Não se preocupe com o final do destino, não. Se preocupe com a sua rota hoje. Como? Honra teu pai e a tua mãe. Tudo isso tenho feito desde a minha juventude. Já é? Deus não vai puxar assunto com ninguém que não tenha que melhorar. Ainda te falta uma coisa. Uma no mundo dos homens passa batido. Mas uma no reino dos céus, você fica. Ainda te falta uma coisa. O quê? Você está preso com as coisas da terra. Eu nunca fui prioridade para você. O céu nunca foi prioridade para você. O que é prioridade para você são as suas riquezas. Você está preso neste mundo. Faz o seguinte. Vai. Vende tudo que tem. Depois você vem e me segue-me. Pastor, ele perdeu a maior oportunidade dele. Segundo os teólogos, a oportunidade de fazer parte de ser um dos discípulos. Porque o gadareno foi liberto e quis seguir Jesus. E Cristo falou, não, me segue não, volta para lá. Mas esse foi o próprio Cristo que chamou. Assim como chamou Pedro, André, vem, segue-me. A riqueza prendeu ele, meu pastor. A última oportunidade daquele jovem. Deus hoje me trouxe aqui para dizer para você. Vai esperar o dedo de Deus apontar para você? Ou você vai fazer dele a prioridade da sua vida? Eu posso orar por você? Eu posso orar por você? Pode chorar, tem muita gente chorando. Essa é uma mensagem séria. Como farei para trazer a presença de Deus? Uma indagação boa, né, pastor?
Tem muita gente que não sente mais a presença de... E acabou, foi-se a glória. Cemitério do Caju. Algo tão bonito. Mas dentro, um defunto morto, apodrecido. Roupa bonita. Gravata, sapato, um canto, uma palavra. Mas dentro, morto. Davi dizendo, como farei para trazer a presença de Deus? Como farei para trazer a presença de Deus para dentro desse... E eu gosto de Davi porque Davi conversa com ele mesmo. Olha o que ele diz. Porque está batida a minha alma. Espera em Deus. Você conversa com você mesmo e diz, tá tudo isso, mas sem a presença de Deus. Tô legal, vou no culto, mas eu não sinto há muito tempo a presença de Deus. Vai esperar a morte chegar. Vai esperar alguma coisa acontecer. Hoje papai diz, filho, papai sempre esteve aqui. Mas você está brincando com papai. Está na hora de papai ser um pouco mais sério com você. Você está crescendo. É tempo de ter maturidade, prioridade. E você há muito tempo não está me priorizando. O que você escolhe? Vida ou morte? Eu quero orar por você. Só quem quer voltar a sentir a presença de Deus, sai do teu lugar, por gente. Eu sei que é apertadinho aqui. Eu estou sentindo Deus aqui. Pode vir, quer vir? Pode vir. Pode vir. Só quem quer voltar a sentir a presença de Deus, sai do teu lugar. Sai do teu lugar. Eu quero orar por você. 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 Oh, irmão. Oh, irmão. Oh, irmão. Pastor Isaías, eu vou em casa, minha pastora, foi ano passado isso. Meu líder, eu estava dormindo, fui dormir cedo, eu durmo tarde. Nesse dia eu fui dormir cedo, meu pastor. E Deus, eu não sei se eu vou conseguir expressar em palavras o que eu senti. Deus me mostrou o arrebatamento da igreja, meu pastor. Sabe que eu sou barbeiro, não tenho vergonha. Sabe o que você ir trabalhar calado e você tá cortando o cabelo, do nada você começar a chorar? Um dono de um bandista, é meu cliente, é um empresário, tava cortando o cabelo, eu falei, seu Jorge, eu sonhei com o arrebatamento da igreja, Deus me mostrou como que vai ser. Eu comecei a contar para ele, eu comecei a chorar, ele falou, Rangel, eu tô todo arrepiado. Eu não conseguia, eu olhava para o céu, eu começava a chorar porque eu via as pessoas dentro da igreja, uns colocavam a cabeça, minha pastora, no chão, porque o teto saía. O céu que estava azul começou a ficar meio alaranjado. Depois eu fui ver o significado na Bíblia da cor alaranjado, significa justiça e juízo. Os pássaros todos iam andando eles vinham assim, em diagonal. E eu olhava, eram muitos pássaros. E eu olhava para o céu e falava, o que está acontecendo? E ninguém na igreja percebia nada. De repente eu olhava e aquele pássaro parece uma galinha, mas a galinha não voa assim. Na hora, no sonho, veio a interpretação. Assim como a galinha junta os seus pintinhos,
É a única referência que Deus faz. É da mãe e da galinha. Assim como Deus vai juntar os seus filhos na eternidade. E conforme eu via, o próprio Deus interpretava para mim. Eu via as pessoas caindo de costa no chão, colocando a cabeça. E nesse meio tempo Deus me levava até a casa do meu avô. E quando eu chegava na casa do meu avô, que já dorme na eternidade, eu via a cama, via o travesseiro, via tudo lá. E eu olhando, via algumas pessoas que chegavam, meu pastor. E entre eles o meu tio, que é um presbítero. Ele chegava, falava com aquelas pessoas, gente. Realmente o arrebatamento aconteceu. E nós ficamos. Ele falava assim, agora vamos ter que pagar com o nosso próprio sangue, com a nossa própria vida. E eu que estava olhando tudo aquilo em espírito, eu sentia que não havia possibilidade nenhuma de ser salvo sem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo me fez sentir na minha carne o que é o homem viver sem o Espírito Santo de Deus. Não tem como ser salvo. Se com o Espírito Santo de Deus já é difícil, imagine sem Ele. É um vazio inimaginável. Minha pastora sentiu o peso dos ossos do meu corpo. A minha carne tremia quando eu acordei. Quando eu acordei, falei para minha esposa, meus filhos são pequenininhos. Deus falou comigo essa madrugada. É tempo de voltar a sermos melhor do que nós éramos. Jesus está voltando. E depois, quando acordei, Deus falou, lê o texto, eu fui ler. Quando Cristo falou, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe o que é isso? Quando ele fala assim, minha alma está angustiada até a morte no Getsemane, não era por conta da dor, não era isso não. Dos pregos, dos cravos, não era isso não. Quando ele fala, minha alma está triste, está angustiada até a morte, não era por conta dos pregos, não. Era porque ia receber o pecado da humanidade. E a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Ele sabia que ia ficar sem sentir a presença de Deus, do seu Pai. Ele fala, Pai, não dá para passar de mim esse cálice não, porque ele entende e sabe que a pior coisa que tem é viver sem a presença de Deus. Não foram os pregos, mas a presença de Deus. Eu vou orar por você agora, eu vou entregar o microfone. Já tem gente chorando. Curve sua cabeça, por favor. Conversa com Deus do seu jeito. Eu não sei como que você vai fazer para trazer a Arca da Aliança de novo. Eu não sei quem você vai ter que matar, se é a sua carne, se é a sua vontade, se são os seus desejos. Mas uma coisa você vai ter que fazer. Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi ministrada. Já tem vidas diante do teu altar chorando. Espírito Santo de Deus, tem gente que está sentindo o quanto que está distante da tua presença. Tem gente sentindo o quanto que não sente há anos a tua presença, a tua glória. E neste momento é o último dia da festividade. Eu peço ao Senhor, preencha esse vazio agora, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, esse vazio desse coração, dessa mente agora, preenche agora. Faça com que ele possa sentir novamente a tua presença, a alegria de andar contigo, de viver contigo, de caminhar contigo, de sentir a tua glória, a tua essência, de cantar contigo, de pregar contigo. Eu peço ao Senhor neste momento, preencha essa casa que outrora era cheia, mas agora tem um bom tempo que estava vazia. Assim eu te peço em teu nome, não só hoje, mas para todo sempre. Abraça esse irmão que está do teu lado, por favor. Dá um abraço nele. Dá um abraço nela, isso. Isso. Isso, dê um abraço, isso. 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 Tem alguém que não é crente aqui?
Tem alguém que ainda não levantou sua mão cansada para aceitar Jesus? Tem alguém? Só quero te conhecer. Tem alguém aqui na galeria que ainda não é crente, não é salvo? Tem alguém? Tem alguém? Vou entregar logo o microfone. Tem alguém? Todos são salvos? Todos são salvos? Então que Deus em Cristo vos abençoe. Amém!